Sejam muito bem-vindos a essa casa. Escutar essa música é um presente, né, gente? A gente só agradece. Alguém duvida que o tratamento já começou? Com uma música dessa, é só entrar em harmonia com a espiritualidade que o tratamento já está sendo realizado. Só de entrar em harmonia com essa música, a gente faz essa conexão mais pura com Deus. E é assim que a gente se trata, é através dele. Mas hoje eu vim falar sobre uma dor da alma, uma dor que eu tenho certeza que todo mundo já vivenciou. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, chamado Bem-aventurados os aflitos, traz mais de 30 itens. O capítulo grande, quando eu olhei, mas também, vai falar das aflições humanas. E quantas aflições nós não temos? E hoje, o tema que eu escolhi é a melancolia, porque parece ser realmente assim, o mal do nosso momento, Melancolia é uma palavra antiga, que hoje, para a gente dar uma atualizada, é como se nós estivéssemos falando realmente dessa tristeza. E tristeza, meus amigos, é um sentimento inerente da alma humana. Não tem ninguém que passe por esse planeta de provas e expiações e não sinta tristeza. Então, para que esse negócio serve, Porque ninguém quer, Ninguém quer tristeza. Todo mundo busca sentimentos de alegria, de leveza. Mas a tristeza tem seus porquês. Vocês já pararam para pensar? Se é inerente à alma humana, se é inerente à nossa condição de mundo de provas e expiações, será que essa tristeza não tem algo, não tem um recado para nos ensinar? E aí a doutrina espírita, que é tão rica, que nos esclarece tanto, é tão consoladora, vem nos explicar que a tristeza serve para nós entrarmos em processo de introspecção. O que é esse negócio? É o momento de pararmos para olhar para dentro. Porque senão a gente só olha para fora, não é assim? Quando tudo está bem, quando eu acordo de manhã não tem nenhuma dorzinha, a gente às vezes nem lembra de rezar ou de simplesmente de agradecer. Porque muitos não tiveram a oportunidade de acordar naquele dia, neste plano. Então a tristeza, ela é o momento em que a sua alma está te chamando para falar, olha, tem alguma coisinha aqui dentro que você está precisando enxergar. Vamos parar? Vamos parar de ir lá para fora, de ir para os movimentos, e para os eventos, e para tudo que nos chama, porque o mundo nos chama o tempo todo para as distrações. Só que para o nosso crescimento pessoal, a gente precisa de momentos de silêncio, de conversa, a gente com a gente mesmo, a gente com Deus, a gente com os nossos mentores, porque nós aprendemos que na prece a gente fala com Deus e na meditação chega a resposta. E para isso nós precisamos deste momento conosco, de introspecção. E às vezes é a tristeza que nos leva para esse momento. Mas o Evangelho no capítulo 5, no tema melancolia, fala para nós também uma questão interessante. Ela vem nos esclarecer, o Evangelho vem nos esclarecer que essa tristeza, essa melancolia, também é um sentimento nosso, porque também é um chamado da nossa alma. Essa alma que sente o peso da encarnação. Porque essa vida material, que é uma necessidade para o nosso crescimento, é necessário que nós viemos para essa escola chamada Terra, para esse hospital que vem nos tratar e nos curar, e para esse lar que nos acolhe. A nossa alma sente saudades daquilo que ficou, sente saudades do plano espiritual, sente o peso de estar encarnado
desencarnado. E por isso essa tristeza que aparece às vezes sem motivos, a gente nem sabe por quê, de onde que veio, para onde é que vai, e a gente faz o possível para sair dela o máximo possível, ao invés de sentar um pouquinho, levar um papo com ela, né? A gente faz o possível para sair. Esse movimento também é um movimento de saudade do mundo espiritual. E é tão bonito isso, né? Mas aí o Evangelho fala para nós, olha, suporta essa tristeza, suporta esse momento, se agarra firme na vida. Ainda não é hora, não é assim? A gente não pode abrir mão da nossa existência. Dizem os espíritos mais evoluídos, que já chegaram do lado de lá, de que o maior dor dos desencarnados, vocês sabem o que é, né? O arrependimento. O arrependimento do tempo perdido. Então a gente tem que segurar firme, se apegar a essa vida, não a matéria, mas a oportunidade que estamos tendo para aprender e crescer. Porque nós aprendemos tanto aqui quanto no mundo espiritual, mas a prova é aqui. Então, se a gente vive a nossa vida com o olhar da vida eterna, que nós já aprendemos através da doutrina dos espíritos, com esse olhar espiritual, né? Com o olhar de que é passagem e que é passageiro, e que essa tristeza também é passageira, nós nos sentimos mais firmes para aproveitarmos o tempo e aproveitarmos o momento. Mas o Evangelho nos diz, né, que essa tristeza, então, ela é benfazeja, se bem aproveitada, se não se tornar em rebeldia, porque nós somos rebeldes. Vamos combinar? Nós somos rebeldes, sim. O que a gente não pode permitir é que essa tristeza se prolongue muito, porque senão ela vira o mal do século, não é? A depressão. Aí a depressão, sim. A depressão é uma doença, né? É uma dor realmente muito profunda, que merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, acolhimento e tratamento. Inclusive médico, né? Se necessário. Mas a tristeza não. E ela fala assim para nós que as consequências dessa tristeza, o Evangelho vem nos trazer, dessa tristeza que chega, que a gente às vezes não sabe por que veio, essa saudade que a gente sabe, a gente tem, sabe-se lá de quê, né? Traz alguns sentimentos que eu acredito que vocês vão se identificar, né? Traz sentimento de apatia, traz um sentimento de desânimo, de falta de vontade de viver. Às vezes a gente perde o propósito da vida, né? A gente começa a acordar de manhã e fala, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu vim parar nesse lugar, nessa família? Será que eu tenho missão mesmo? Será que alguém lá em cima se esqueceu de mim aqui? Será que eu realmente tenho uma missão aqui na Terra? Será que eu tenho um propósito? Será que eu estou fazendo da minha vida algo que vale a pena? E aí, a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós espíritas, eu acredito que muitos que estão aqui são espíritas. Os que não são também vão compreender da mesma forma, não há diferença, né? Não faz diferença o rótulo que a gente carrega. O que faz a diferença verdadeiramente na vida é a essência. Nós somos todos filhos do mesmo Pai e caminhamos sempre com o mesmo objetivo. Então nós aprendemos, né, dentro da literatura, que às vezes a gente se equivoca um pouco. A gente às vezes acredita que a nossa missão é algo grandioso, é algo lá fora, é uma grande obra, é uma grande descoberta, é algo que vai mudar o rumo da humanidade, né? Nós somos assim bem grandinhos, né? A gente quer se colocar num lugar assim de evidência, mas a doutrina espírita fala, volta para o seu lugar, meu amigo. A nossa grande missão é a nossa transformação interna. E nesses momentos a tristeza vem auxiliar, que ela vem nos trazer para esse momento do casulo. Vocês lembram as passagens de Jesus? Jesus de vez em quando dava uns perdidos, não dava? Ele ia para o deserto, não é assim?
Ele ia para o deserto, voltava lá 3 dias depois. Exatamente, né? Não dá para a gente falar o que acontecia nesse tempo. Quem somos nós para falar? Mas vamos compreender que nós também precisamos voltar para o nosso deserto. É o nosso deserto íntimo. E a nossa missão aqui na Terra, se alguém tem dúvida, viu, gente? Qual é a nossa missão? Será que é com a minha família, com os meus filhos? A nossa visão é nós, a nossa missão é nós conosco mesmo. É a nossa autotransformação, é o autoconhecimento, é olhar para dentro e ver o que precisa ser modificado e entrar nesse movimento. Todos os dias, todas as horas, em qualquer circunstância, em circunstância de saúde, de doença, de miséria, de dificuldade, de alegria. Ou vocês acham que quem vive aí esbanjando alegria nas mídias sociais, riquezas, né, saúde, também não tem ali as suas dores íntimas para carregar? Nós somos todos solidários, né? A dor é de todos, é compartilhada. Então, quando nos percebermos, né, este movimento de propósito, de missão, de apatia, de preguiça mesmo, a gente tem que se voltar para Deus. Porque quando a gente se volta para Ele, a gente reconhece, faz essa conexão. A gente reconhece que a nossa missão não é lá fora. Ah, mas só o trabalho lá fora, ele é importante? Importantíssimo. Olha como essa casa está cheia. Não teve pessoas que teve como missão de vida trabalhar, levantar essa casa desde 1990 e poucos, para que hoje nós estivéssemos aqui? Com certeza. Só que tudo isso que a gente faz fora, sabe o que é? São recursos, são instrumentos para o nosso crescimento íntimo. Olha que bacana isso. Então, aquele filho difícil dentro de casa é um instrumento para a sua reforma íntima. Aquele vizinho, aquele companheiro, o trabalho que nós fazemos lá nas nossas vidas, né, que às vezes nos pede tanto sacrifício, tudo isso não é a nossa missão. São instrumentos, são recursos que a vida nos dá para que dentro dos nossos enfrentamentos externos a gente consiga trabalhar os nossos enfrentamentos imprescindíveis, que são os internos. Mas vamos lá. O Evangelho nos fala, né? Não nos deixemos abater. Continuemos. Mesmo quando a tristeza bater, a melancolia bater, né? Quando bater na nossa porta, aquela vontade de desanimar, aquela preguiça, aquela falta de propósito, não nos deixemos abater. E aí eu queria trazer para vocês uma palestra que foi feita pela nossa companheira Maria Modesto Cravo. Eu acredito que vocês já ouviram falar dela. Essa palestra está nesse livro aqui. É um livro excepcional. Ele foi um livro da psicografia da irmã Cidufo. Nós estudamos ele aqui. É um livro de 2022. Então nós só temos a agradecer. O mundo espiritual está sempre nos trazendo obras fantásticas e não parou de trazer, né? A Maria Modesto Cravo, que foi uma trabalhadora incansável, que fez parte do Hospital Psiquiátrico Espírita aqui de Uberaba, já desencarnada, hoje trabalhadora do Hospital Esperança, num plano espiritual. Ela trouxe uma palestra para nós, falando sobre a psicosfera da Terra. Psicosfera? Não esquisito que é esse? Vamos esclarecer esse negócio, né? O que é essa psicosfera? É um ambiente mental nosso. Cada um tem uma psicosfera pessoal. Então, os nossos pensamentos positivos e negativos, eles estão o tempo todo ao nosso redor. No
nos tornando mais equilibrados ou menos equilibrados. Vamos combinar, né? Que às vezes um pensamento negativo, uma informação negativa na TV, eu falo, nossa, graças a Deus a gente vem pra cá, porque se a gente assiste jornal, a gente termina o dia, a noite péssima, não é assim? E às vezes a gente começa a assistir, já dá aquele desânimo da vida, né? Parece que a coisa não anda. O que aconteceu? A notícia ruim alterou a nossa psicosfera, a nossa energia pessoal. Só que tudo tem uma energia pessoal. Quando nós estávamos aqui ouvindo as músicas, a psicosfera dessa casa não ficou diferente? A energia dessa casa não mudou? Esse é o propósito. O propósito é esse. É nos harmonizar. Então nós alteramos a nossa psicosfera pessoal o tempo todo, nos harmonizando e nos desarmonizando através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. A psicosfera da casa, da nossa casa, do nosso trabalho, também tem uma energia, não tem não? E o planeta também tem. E nós vivemos onde? No entorno. Cada um cria a sua psicosfera para chamar de seu, né? Não dá para reclamar do outro, por mais que a gente também seja influenciado pelo ambiente. E é exatamente isso que ela vem nos explicar. Eu achei a explicação dela tão fantástica, porque casou perfeitamente com o tema do Evangelho, quando ela falou dessa melancolia, dessa tristeza que às vezes nos invade e que a gente nem sabe exatamente por quê. E aí ela fala assim para nós, que essa psicosfera negativa, que é criada pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos dos que estão ao nosso redor, pelos pensamentos das pessoas que estão conosco nos locais públicos, nas aglomerações, na cidade, nos estados, nos países, no planeta. Olha aqui o que é que ela diz. Então, ela chama de matéria degenerativa, ou seja, uma psicosfera negativa, baixa astral, né? Essa matéria degenerativa é provocadora de irritação, de instabilidade de humor, de cansaço. Nós vivemos a geração, o momento do cansaço, né? Do cansaço crônico ou pontual, sem explicação racional, do aumento do medo, da dilatação da ansiedade e da angústia. É um energizante da tristeza e da desagregação do raciocínio. Alguém se identificou? Muito, né, gente? Muito. Essa obra, gente, é um presente, viu? Sugiro a todo mundo. Ela chama Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade. Vai falar das nossas dores. E aí, ela fala para nós o seguinte, que na psicosfera do planeta em que nós vivemos, na energia, nós vivemos imersos nessa energia, a cada 10 pessoas, ela deu esse número, viu, gente? A cada 10 pessoas, sabe quantas estão colaborando com a psicosfera negativa e quantos estão colaborando com a psicosfera positiva? Alguém quer chutar? Uma? Mais alguém? Os 9 colaborando para... 7 negativo ou positivo? Negativo quase também. Se quase acertou, se quase acertou, fez a média, deu 6. 2 positivos e 8 negativos. Gente, o placar tá terrível. Tá pior que Brasil e Alemanha. Tá 8-2. De cada 10, 8 pessoas, 80% da população mundial está colaborando para uma psicosfera negativa. Olha o estrago que nós estamos fazendo, gente. Ou seja, vibrando negativo. E quando a gente entra nesses processos de tristeza, naqueles sentimentos assim, esse mundo não tem jeito, parece que as coisas só pioram. O governo está terrível. Lá em casa, o problema só aumenta. Quando a gente entra nesse processo, nós somos os colaboradores para que a energia toda do planeta piore.
E a nossa? Vai junto. E quando nós conseguimos ser aqueles 2% ou 20%, né? Considerando uma média de 100%, que estamos vibrando positivo, que estamos construindo em nós um pensamento otimista, que realmente acreditamos que aquilo que Jesus nos trouxe, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe, de que o movimento do progresso, ele não para. Nós estamos progredindo. Talvez a gente não perceba, porque é tão lento, né? Eu falo que às vezes é necessário a gente estudar um pouquinho de história para ver o que aconteceu há 100 anos atrás, para a gente perceber que houve evolução. Então nós temos que ficar atento a isso, porque nós inclusive somos responsáveis por essa energia que nós estamos emitindo. Então, quando nós entramos numa casa de oração em que se propõe um tratamento, a parte mais importante somos nós, com fé. Porque fé faz parte desses 20% do positivo. Porque se nós entrarmos e não tivermos fé na espiritualidade, fé em Deus, fé no trabalho, mas acima de tudo, fé em nós mesmos, certeza dessa centelha divina que nós temos, que nós somos criados para o progresso. Todos nós um dia seremos esse Cristo divino como Jesus. Se nós não tivermos fé no nosso crescimento, otimismo, alegria, aproveitarmos a tristeza que vem, porque vem mesmo, para entendermos qual que é o movimento interno que eu preciso fazer, encontrar inclusive o ponto positivo na tristeza, o ponto de crescimento nas nossas dificuldades, um olhar mais alegre perante a vida, de aceitação, olhar para todas as circunstâncias como recursos, instrumentos de crescimento, mesmo que nos traga muita dificuldade, porque às vezes é necessário, né, que venha o ferrão para a gente caminhar e andar adiante, porque nós temos a oportunidade o tempo todo de fazermos esse movimento interno através da lei do amor, não temos? Nós temos. Mas para isso nós precisamos agir. E em regra, a maioria de nós estamos vivendo na vida através da reação e não da ação. Que diferença isso faz? Toda. Nós ficamos muitas vezes sem atitudes, sem nos desafiarmos, sem buscar o crescimento, de braços cruzados, esperando que alguém o faça por nós, que algum milagre aconteça, que alguma coisa se modifique lá fora, sem tomarmos a responsabilidade de que cabe a nós dar o passo. E esse passo, ele é tão importante, o agir, ele é tão importante, e não o reagir. O reagir é assim, quando a dor vem a gente reage, não é assim? Bate de um lado a gente reage. É tão importante que se nós formos observar as bem-aventuranças, todas elas têm um verbo de ação. Jesus deixou tudo explicado para nós. É bater para a porta se abrir. Ou seja, Ele espera que nós façamos o movimento. Porque se assim não fosse, que justiça teríamos, né? Aqui na Terra não há de se esperar muita justiça, porque a justiça dos homens é tão imperfeita quanto a sociedade que nós vivemos. Mas a justiça de Deus é. Então, para que nós façamos esse movimento de crescimento, em busca da nossa alegria, de sair dos estados de tristeza, de melancolia, de melhorar essa psicosfera pessoal, que a gente geralmente joga a culpa nos outros, né? A gente chega e fala, nossa, o ambiente está tão difícil. Nossa, eu conversei com o fulano, saí péssimo de lá. O fulano trouxe aquele que ele dá conta de trazer. E como que nós recebemos? É porque nós entramos em sintonia.
Então, cabe a nós agirmos e pararmos de reagir às dores que vêm. Sermos os 20% que fazem a diferença. Só que a irmã Cidufo, que fez essa obra para nós, ela sempre vem nos dar o puxão de orelha, nos trazer uma realidade dura, mas ela também vem sempre nos dar uma solução, porque senão ficava difícil, né? A espiritualidade é muito benevolente. Eles não esperam a gente achar a solução, não, eles nos dão. Então ela falou o seguinte: para que nós saiamos desse estado de tristeza, de melancolia, para que nós não sejamos esses 80% da população que colabora com essa psicosfera negativa, com essa energia negativa no ar, que traz medo, que traz ansiedade, que traz cansaço, que traz desânimo, a gente tem algumas ferramentas muito simples, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. A primeira delas é a mais fácil de todas, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Não sabe? A primeira ferramenta que a gente precisa? Oração, exatamente. Então, viu que o negócio está ficando ruim? Para tudo. Faz a sua oração. Para quê? Para que em contato com a espiritualidade a gente transforme a nossa energia. Mas não é só orar. Ela nos sugere também a música. Coloquemos uma música que tem um padrão vibratório legal, porque hoje em dia tem umas que tem um padrão péssimo, né? A gente, cabe a nós escolher, nós temos o controle, né? Literalmente, nas nossas mãos. Então a prece, a oração, a música, ela nos dá outros caminhos aqui, deixa eu ver minha cola. A conversa seletiva, gente, importantíssimo, já deu meu horário. Conversa seletiva, vamos escolher o nosso papo, né? Parar de falar negativo, que o mundo tá ruim, que tá tudo péssimo, que só vai piorar, não é? Conversa seletiva. E ela ainda nos dá uma última sugestão. Quando nós formos para um ambiente de aglomeração, nós formos num ambiente social, nos preparemos antes de ir. Nos preparemos antes de entrar lá, porque a tendência nossa é nós entrarmos em contato com a energia do ambiente. E se a energia é negativa, nós acabamos nos contaminando e aí nós baixamos as nossas defesas e entramos nessa psicosfera negativa. Todos nós somos responsáveis por cada sementinha que a gente planta, inclusive com a nossa energia e a energia do planeta. Então, para melhorarmos, se a gente quer realmente melhorar, sai desses estados melancólicos, da tristeza, né? Não deixar a porta aberta para a depressão. Nós temos que estar mais atentos a essa nossa psicosfera, do local que a gente vai, para que a gente se prepare para ele, sabendo que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Até o pensamento, quando a gente deixa assim, ó, vagar sem porteira, e aí nós aumentamos esse caldo negativo, nós também somos responsáveis por eles. E nós, de alguma forma, plantamos e colhemos. Então, façamos a nossa parte. Nosso horário já se encerrou. É muito rápido, né, gente? Eu acho, né? Então, eu gostaria de... já vamos começar? Pode nada. Se pudesse, ficava aqui mais 1h30, né? Então vamos... obrigada. Então vamos aproveitar esse momento, continuarmos em harmonia. O tratamento já começou. Tanto a palestra quanto a música tem um propósito, que é melhorar a nossa psicosfera pessoal para que a espiritualidade possa te acessar. Se você quer que a espiritualidade te acesse, não são eles que têm que descer aqui até nós é que temos que nos elevar. Essa é a nossa parte, esse é o nosso bater para a porta se abrir. Então vamos manter o silêncio, não só físico, mas mental, acalmar a mente, né? O que está lá em casa, né? Espera um pouquinho, a gente às vezes se preocupa, para que a espiritualidade possa nos acessar, a gente receber o tratamento que a gente veio buscar, o necessário para continuarmos, né, a nossa jornada. E eu agradeço a todos a paciência
de estar aqui conosco. Agradeço a todos por essa energia boa que a gente recebe. E fiquem com Deus. Boa semana.